Boa noite. Daremos início à aula. Hoje nossa aula é sobre anatomia muscular. Deixa eu só voltar aqui para o Zoom. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Se puderem responder no chat. Ok, então vamos lá. Então hoje nós vamos falar sobre anatomia muscular, principalmente da face aplicada na estética. Músculo facial é movimento, vetor, expressão, consequência clínica. Então, sempre quando a gente for realizar qualquer procedimento no paciente, principalmente quando está relacionado à toxina botulínica, é, tem a necessidade e a importância de entender sobre as musculaturas da face, tá? Na prática, quando eu olho para o front, lá para a testa do meu paciente, para a região frontal, para a glabela, para o sorriso do meu paciente, para a comissura lá, o canto da boca caído, eu não estou olhando apenas para a ruga, tá? E eu não posso olhar apenas para aquela ruga, para aquela depressão. Eu tenho que olhar o que está lá embaixo, o que está acontecendo mais na camada mais profunda da pele do tecido do nosso paciente. Quando eu estou entendendo, tentando entender qual músculo está puxando esse tecido, essa pele, para onde ele está puxando, qual estrutura ele vai atravessar para trazer ali aquela ruga na pele do meu paciente, eu estou diferenciando a aplicação de forma aleatória para uma aplicação em um olhar clínico de verdade, uma avaliação clínica de verdade ali para o meu paciente, tá? Então, não é uma técnica decorada. Não adianta decorar pontos de toxina botulínica. Ah, é em W. Ah, o formato é sempre em V. Não, tá? A gente tem que olhar para essa musculatura, para a força desse músculo, para o vetor, para a expressão, para o movimento. Consequentemente, né? Na musculatura, com consequência, né, nos tecidos mais superiores, a gente tem a assimetria, a queda da região, derretimento, a ptose, né? E o resultado artificial é a insegurança se a gente não dominar a anatomia muscular antes de qualquer coisa. Eu estou fora da tela aqui do Zoom, então toda hora eu vou parar e voltar para lá para olhar, se tem alguma mensagem, alguma pergunta. Então, aqui nós já começamos a separar a musculatura da face em duas famílias musculares. E a gente, às vezes, quando está iniciando, a gente mistura muito e acha que fazem parte do mesmo conjunto. E não, são coisas diferentes, tá? São musculaturas diferentes. Nós temos os músculos da mímica facial e os músculos da mastigação. Os músculos da mímica facial, eles são mais superficiais e inervados pelo nervo facial, que é o sétimo par craniano, tá? Eles têm mais movimento ali na pele, nos lábios, na pálpebra, na bochecha, e estão mais ligados à expressão do nosso paciente. Então, na maioria das vezes, né, a nossa ação ali com a toxina botulínica é direcionado para esses músculos da mímica facial. É claro que tem algumas observações aqui que a gente vai falar no final, que não tem ligação com a parte estética, tá? Mas vamos falar bem rapidinho também, porque o nosso foco aqui é a parte estética e as doses, principalmente quando se fala em toxina botulínica, é diferente do que a parte estética. A dose terapêutica é muito maior do que a dose estética, tá? Em unidades da toxina botulínica, aplicável.
Já os músculos da mastigação, eles são mais profundos, tá? Eles estão ligados ali ao movimento da mandíbula. Eles têm a inervação principal, o V3, que é o ramo mandibular do trigêmeo, tá? Isso muda completamente a nossa lógica clínica, quando a gente fala de aplicação estética e aplicação terapêutica, tá? Por isso, quando a gente fala de masseter, região temporal, não estamos falando de expressão facial pura, tá? Estamos falando de força mastigatória, apertamento, bruxismo, hipertrofia, contorno facial inferior, que a gente aborda também para embelezar, né? O contorno mandibular do paciente, que lá na pós vocês aprendem. E ele tem outro nervo, tá? Outro plano, outra responsabilidade clínica. Quando a gente traz aí a aplicação e o músculo mastigatório e trabalha apertamento, bruxismo, hipertrofia. Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Olha, todas as aulas ficam gravadas, tá? Depois você verifica em qual local da plataforma você consegue encontrar. Todas as aulas ficam gravadas. Antes de entrarmos na função ali específica de cada músculo, eu quero que vocês entendam uma coisa. A face, ela não se movimenta por músculos isolados. Ela se movimenta por vetores. Cada músculo puxa a pele em uma direção, tá? E essa tração gera expressão ali do nosso paciente, gera as rugas dinâmicas que, se não tratada, evolui para uma ruga estática, tá? Essas expressões, essa tração, no caso, essa tração e esse movimento, que também causa ali sulcos, depressões, sombras na face do nosso paciente, principalmente a musculatura de terço inferior, tá? Assimetrias e compressões musculares, que a gente também tem essa questão e não dá para deixar de falar. Vou voltar para lá para o slide. Então, quando nós olhamos aqui para essa imagem de seta, a ideia é não decorar a seta para onde esse músculo aponta, tá? A ideia é treinar o seu olhar clínico. Então, se eu estou, deixa eu botar meu laser aqui. Então, aqui no orbicular do olho, ele faz a função de abrir e fechar, né? Então, a seta, ela vai, ó, para dentro. Tá? No frontal, que a gente vai abordar outra questão aqui no frontal, mas a seta vai para cima, né? Nos depressores, ó, seta para baixo, levantador, seta para cima, tá? Sorriso, ó, abrindo. Então, é justamente esse jogo de força que explica muita coisa que vemos no nosso consultório. A gente observa ali no nosso consultório a sobrancelha do paciente pesada, o sorriso assimétrico, um lado, às vezes, quando o paciente sorri, puxa o outro, uma boca triste, trazendo ali a marionete, né? Na região, o pé de galinha, que é essa região aqui, ó, do orbicular do olho, lateral, por conta dessa força entrando. E aí começa a formar as ruguinhas aqui nessa região. Marionete, por conta da força puxando para baixo. Consequentemente, os depressores, eles ganham força com o envelhecimento e aí marca mais o jaw do nosso paciente, marca a marionete. O jaw, ele tem consequência do depressor do ângulo da boca e também do platisma, tá? Mas a gente aborda platisma em pacientes mais novos, isso eu vou deixar para falar mais na frente, tá? Então, essas setinhas são a direção de força do músculo, tá?
principalmente, e essa abordagem aqui, esse olhar clínico, nós temos que ter principalmente quando a gente fala de toxina botulínica. Não dá para tratar um ponto fixo. A gente tem que olhar para o conjunto, tá? A gente precisa avaliar o movimento desse músculo, se ele vai para cima, ele puxa para dentro, ele puxa para baixo, se ele é lateral, a abertura de sorriso, a força desse músculo. Nossa, ele tem uma contração forte ou ele está mais relaxado? Que isso vai interferir também na minha dose de toxina botulínica, a assimetria da face desse paciente, principalmente vocês que vão trabalhar com pacientes que têm uma paralisia facial, uma síndrome de Bell, a gente aborda somente um lado e o outro não. Então, esse olhar clínico vocês têm que ter, tá? Para que o alvo seja correto da sua aplicação, principalmente de toxina botulínica, e a dose também, tá? Avaliar o movimento e a força tem significância ali com a seu alvo e a sua dose. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Então, aqui no próximo slide, nós vamos falar um pouquinho. Deixa eu botar aqui. Sobre músculo facial versus o nosso músculo da mastigação, da mímica facial e da mastigação, tá? Nós temos o grupo muscular da mímica facial, ele é mais superficial, como eu falei anteriormente, ele movimenta a pele, ele movimentando a pele, a gente tem consequentemente as rugas, né? Porque ele vai ali ter força de contração. E se o paciente não tratar, não tiver uma pele principalmente bem hidratada, às vezes o paciente tem força, mas se a pele estiver bem hidratada, bem gerenciada, pode ser que não tenha uma ruga estática ali na região, sempre devidamente por conta da força ali daquele músculo, tá? Nós temos os lábios, as pálpebras e a expressão. A inervação, como eu falei anteriormente, é o V3 par, o par craniano, tá? A aplicação na estética ele a causa na estética, rugas dinâmicas, rugas do sorriso, assimetria. Aqui é do cheirinho, tá? Assimetria e bandas cervicais. Da mastigação, ele é um músculo mais profundo, ele está associado à movimentação mandibular, ele é inervado pelo V3 mandibular, está associado à aplicação de toxina botulínica para bruxismo, hipertrofia macetérica e contorno inferior. O que está relacionado aqui com a estética para gente é o contorno do terço inferior, tá? Que a gente tem uma técnica de aplicação que a gente não vai abordar lá masseter, mas a gente aborda ali a inserção do platisma, tá? Integração, a gente tem as integrações com o orbicular da boca, o buzinador, tá? Bucinador, que atuam junto com o masseter e com o temporal na função oral. Então, estão relacionados às duas inervações. A gente não trata na nossa clínica relacionada à estética, tá? E é mais assim uma avaliação funcional e terapêutica que a gente faz no paciente. Quando que eu vou abordar a integração? Principalmente naqueles pacientes que têm paralisia, síndrome de Bell, entre outros, tá? Então, a gente sempre vai pedir na nossa avaliação para o paciente, a gente sempre tem que padronizar, no caso, o movimento ali que a gente vai pedir para o paciente fazer, realizar,
quando a gente for registrar a força e o movimento desse músculo. O padrão eu vou deixar para falar mais à frente, porque a gente tem uma sequência lógica que, inclusive, tem um artigo científico aí embaixo, tá? E tem artigos outros também que definem que primeiro a gente tem que começar pelo frontal. Do frontal, pede para o paciente levantar lá a fazer a movimentação de surpresa, tá? Levantar o frontal. Depois a sequência é força glabelar. Então ele vai fazer cara de brabo. Depois ele vai sorrir forte, que a gente vai avaliar as rugas do orbicular do olho, tá? E depois pode pedir para ele fazer cheirinho também, para a gente ver ali do músculo nasal, as ruguinhas do músculo nasal. O biquinho para você ver se tem ali alguma abordagem, mas aí já é avançada no orbicular da boca, e a contração mental e a contração cervical quando a gente aborda platismo, tá? Sempre com movimento, né? Muita gente, muitos profissionais só batem foto do movimento. O correto é você fazer vídeo e foto, tá? Vídeo do movimento. Por quê? No vídeo, a gente consegue identificar as assimetrias e mostrar para o paciente. Às vezes, com uma foto parada, o paciente que é leigo, ele não consegue identificar que um lado é maior do que o outro, uma sobrancelha é maior do que a outra. Ele fazendo o movimento e a gente mostrando, parando e voltando o vídeo, ele consegue visualizar de forma. Ih, eu estou riscando aqui. De uma forma mais. Ele consegue visualizar melhor essas assimetrias, tá? Deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui. Não. Então, aqui a gente já entra nas musculaturas do terço superior, tá? Elevação frontal, do complexo glabelar, que é a união de dois músculos ali, tá? Que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, nós temos o músculo frontal, que ele tem dois ventres frontais e dois ventres occipitais conectados, né, pela galha apneurótica. Então, a gente tem lá o ventre frontal, que é esse daqui que a gente aborda com a toxina botulínica. Deixa eu só olhar aqui, gente, mudar aqui para ver se vocês estão vendo o laser. Ah, tá. Tá dando para ver. Então, né, nós temos o ventre frontal, que é esse daqui, eu coloquei na ordem, tá? Ventre frontal. Qual é a função dele? A ação principal, ele é elevar a sobrancelha. A ruga dele sempre vai ser uma ruga horizontal, tá? Vai ter rugas horizontais. Qual a nossa leitura clínica? Cuidado com a queda ou excesso de arqueamento. Quando a gente pesa a mão aqui na região do frontal, principalmente em uma linhazinha aqui que a gente vai falar mais à frente, com a toxina botulínica, a gente cria um peso aqui, tá? Na região aqui da testa do paciente, da região do fronte. E se a gente causa muito excesso nessa região central de aplicação de toxina botulínica, não tem um equilíbrio, normalmente em mulher, a gente não ultrapassa 2 unidades por ponto aqui, a gente pode ter um arqueamento muito grande da sobrancelha. Então, tem que manter o equilíbrio com a região central e a região lateral de aplicação, né? A região lateral, ela está muito responsável pelo arqueamento da sobrancelha do paciente. Isso eu vou deixar para vocês discutirem lá na aula de toxina botulínica, tá? Temos o músculo corrugador do supercílio. Eu coloquei aqui duas imagens, uma aqui atrás e uma na frente. Para quê?
para vocês visualizarem que ele está mais, ó, para dentro, tá? Então, ó, aqui, ó, ele tem o orbicular do olho antes. E aí, quando a gente está lá na aula de toxina botulínica e fala assim, não, aqui é profundo. No corrugador, você vai entrar com a sua agulha profunda, tá? Na inicial. Lá na cauda, Larissa, a gente fala com o aluno, você vai mais superficial. É por conta disso daqui, porque a gente tem o orbicular do olho e profundamente aqui na parte inicial a gente tem o corrugador do supercílio. Aqui já tá, ó, removido o orbicular do olho para vocês visualizarem ele de forma melhor, tá? Que é o músculo que fica acima da nossa sobrancelha, tá? Qual a função dele, a ação? Ele vai tracionar a sobrancelha de forma medial e de forma inferior. Então, é esse movimento que a gente visualiza ali quando o paciente faz a cara de brabo, tá? Então, nós vamos ter rugas verticais na região da glabela. Glabela é o conjunto prócero mais corrugador, que aí cria toda essa conexão chamada glabela, tá? Da musculatura. Passando para o prócero, que é esse daqui de baixo, nós vamos ter uma tração de pele glabelar para baixo, tá? Por isso que tem paciente que ele tem a ruguinha aqui embaixo. E também é difícil de tratar, né? Se ela se tornar uma ruga estática, a ação ali, o nosso tratamento fica mais difícil. Às vezes a gente consegue melhorar essa ruga com laser, com jato de plasma em arraste, né? A gente chama peeling elétrico com jato de plasma. Às vezes também fazendo jato de plasma ali de fulguração, tá? De plasmopuração, consegue trabalhar. Só que é uma região mais difícil quando o paciente apresenta uma ruga estática aqui por conta da consequência do prócero muito forte, dessa musculatura ser muito forte, tá? Então, são duas musculaturas fortes em região de glabela, tanto o corrugador quanto o prócero. Por isso que marca um forte vindo para dentro e marca aquela rugazinha aqui, e o outro saltando para baixo, tá? Então, nós temos as rugas transversais no nariz, na região de raiz nasal, que é aqui que eu falei, tá? Nessa região aqui que é difícil de tratar. Nós temos também o orbicular do olho, tá? Que é esse músculo aqui. Eles têm ligação, tá? Todos esses daqui, eles estão interligados. Então, como eu falo nas aulas, eu posso tratar só terço superior, que a gente vê muito aí esqueci o nome, como é que se fala? Esqueci o nome que se dá dessas. Ai, meu Deus, como que se fala? Que tem Botolift, franquias, como a gente vê muito nas franquias, três regiões. A aplicação de toxina botulínica em três regiões. Gente, isso não existe, tá? Não dá para tratar uma musculatura de terço superior sem tratar o conjunto. Aí vocês podem perguntar assim, mas doutora, e se ele não tem pé de galinha? O orbicular dele quase não tem força. Aí eu vou só tratar glabela e frontal. Você acha que depois ele não vai ficar mais forte? Que não vai dar ruguinha aqui do lado? Vai dar. E aí o paciente vai lá pedir para você fazer a toxina botulínica depois nessa região. Então é um conjunto, é uma irmandade, tá? O tratamento tem que ser o conjunto, não dá para ser separado, não dá para olhar para esse conjunto aqui de forma separada. Então, o orbicular do olho, ele fecha a pálpebra, tá? Nele a gente tem muita intercorrência de aplicação. Nele não, desculpa, é no corrugador do supercílio. Mas também vou deixar
para lá para a aula de toxina botulínica. Eu vou deixar vocês lerem o artigo científico que foi realizado pelos alunos, que está lá na revista do IAL. Então, a consequência do orbicular dos olhos é o pé de galinha, tá? Que é aquelas linhazinhas laterais que fica aqui na região do olho. Aqui embaixo, gente, sempre tem a referência, tá? As aulas sempre são embasadas por artigos científicos. É, o que eu falei do peso na região de sobrancelha, região de frontal, a gente tem um nome, tá? Sinal de Mepisto. Também tem lá no artigo científico. Depois eu aconselho vocês darem uma lida e procurar sobre isso daqui, tá? Isso daqui é consequência da gente, do erro profissional, de pesar a mão ali na região e não manter o equilíbrio da aplicação ali da dose de aplicação da toxina botulínica e o alvo também. Vou colocar, nossa, meu paciente tem muita força na região do frontal, vou colocar lá. Eu vejo às vezes os profissionais colocando mais de uma. Como temos acesso à revista do IAL? Lá no Instagram do IAL, lá no link da bio, tem a revista. Aí te direciona direto para lá para a revista no Instagram do IAL, no link da bio, você vai, clica no link da bio, aí tem lá a parte contato, endereço, e aí tem lá a revista. É só clicar que vai te direcionar para a revista. É, eu vejo, às vezes, o pessoal postando no Instagram com vários pontos na região do frontal. Eu vejo ali mais de 15 pontos. E eu fico pensando, quantas unidades essa pessoa deve estar colocando ali? Isso causa um sinal de Mefisto, tá? Ou Nefisto, como vocês quiserem falar, que ambos estão corretos. Então, às vezes, não é a quantidade de pontos, é a unidade assertiva e respeitar o halo de ação, né, da toxina botulínica. Que isso vocês vão aprender lá na aula. Estou gostando de ver nenhuma pergunta. Todo mundo alinhado, então. Um ponto muito importante quando a gente fala, alguém está com áudio ligado. Verifiquem o áudio de vocês. Deixa eu ver aqui. Pronto, coloquei no mudo. Vou voltar aqui para minha página. Também é um artigo científico, depois eu aconselho a leitura dele, que é bem interessante, tá? O que vocês estão visualizando na tela agora. Então, um ponto muito importante do terço superior é que o frontal não movimenta de forma homogênea em todos os pacientes, tá? Essa imagem mostra exatamente isso. Em alguns pacientes, toda a pele ali da região frontal, o tecido, as fibras, ela se desloca para cima. Em outros pacientes, apenas a porção inferior da região frontal sobe, tá? E aí esse estudo ele mostra a porcentagem, também depois tem um estudo brasileiro que eu vou colocar aqui também para vocês visualizarem. Ainda bem que o Brasil agora está entrando aí na, na gama aí de artigos científicos, também é recente. Então, existe ainda um padrão que a gente fala que é bidirecional, que é muito interessante. A parte inferior sobe, enquanto a parte superior pode se deslocar para baixo, tá? No artigo, eles mostram que não é com todos os pacientes, mas é a grande maioria. E aí depois vocês vão entender por que que a gente faz aquela linha central, que eu vou falar aqui também de um artigo, quando a gente faz a nossa marcação lá de toxina botulínica, tá? Então, entre essas duas regiões, aparece uma linha de transição de movimento. Ou seja, uma está subindo
outra está descendo, e tem um encontro ali, tá? Essa linha não é uma marca anatômica física que tem no paciente, como se fosse um ligamento ou uma estrutura palpável que a gente vai ter ali, tá? Ela é uma leitura funcional do deslocamento da pele do paciente durante a contração do frontal. Ou seja, quando a gente pede para ele levantar a testa, fazer o movimento de espanto, a gente tem uma união ali, sempre é um pouquinho mais funda, tá? Dessas duas forças, tá? Subindo e descendo. Por isso é importante para a estética, por isso que essa parte aí, principalmente na nossa abordagem de toxina botulínica, é importante. O frontal ele precisa ser avaliado em movimento, ele precisa ser avaliado em relação à força, à altura da sobrancelha do nosso paciente, a assimetria, a compressão, né, dessas forças e o padrão de contração. Se eu trato todos os pacientes com o mesmo ponto e a mesma dose de toxina botulínica, eu vou aumentar o meu risco de assimetria, vou aumentar o meu risco de queda da sobrancelha, e aí eu também aumento o meu risco de pesar essa região, o que ninguém quer, né? Nenhum paciente. Ah, é importante falar que sabemos identificar essa situação que você disse da integração das linhas ou da intercorrência? Eu vou falar agora da intercorrência. O mepisto, a gente consegue identificar porque o paciente ele vai reclamar horrores com a gente de peso na região da testa, tá? Tá pesando, tô sentindo muita dor de cabeça. Ele não tinha dor de cabeça anteriormente. Depois da aplicação de toxina botulínica, ele relata muita dor de cabeça, muito peso na região do frontal. Aí, meu bem, senta e chora. Só falando assim, né, gente? Porque depois que aplicou a toxina botulínica, é difícil a gente reverter lá o nosso quadro, tá? Eu sei que vocês vão falar, ai, tem aplicação de DMAI. Não, gente, demais já tem artigos que derrubam ele, tá? Agora, se você fala para mim, a gente pode estimular a musculatura, aí eu vou falar, é isso mesmo, tá? A gente pode fazer a modulação com laser, tem que ser laser, não dá para ser LED, porque a gente está falando de uma estrutura profunda, o músculo, né? Então, a gente pode modular essa musculatura com tratamento de laser terapia e a eletroterapia, tá? Antigamente a gente tratava muito a eletroterapia na região da face, porque o fortalecimento do músculo é importante para que a gente não tenha derretimento na face, né, das estruturas da face. Tanto que a gente tem agora aí aparelhos, né? Não sei se vocês já viram, acho que é EMA que se chama, ENLA. A sigla dele é americana. Que tem a plaquinha branca que a gente coloca na região do zigomático maior e menor do paciente, e essa região principalmente, e tem pacientes que abordam região frontal também, sem necessidade, né? Mas enfim, principalmente os que fazem toxina botulínica. Mas a gente tem a abordagem aqui no Brasil dos pacientes que fazem toxina botulínica na região de terço superior, só abordar essa região de terço médio, fazendo essa movimentação do músculo, fortalecimento do músculo, para que não tenha pitose, não tenha o derretimento, os coxins de gordura, toda a estrutura fique ali no lugar, tá? Sem ter invasão ali de qualquer injetável no paciente. É claro que o bioestimulador de colágeno é sempre bem-vindo, tá? Mas tem paciente que não quer agulha, e aí tem essa abordagem de terço médio. Então, voltando lá para a intercorrência, a eletroestimulação, corrente FENS, TENS, corrente russa, ALCE, a gente tem terapias que só são utilizadas na face, cabeça e pescoço, com a eletroestimulação. Então, quando tem esse tipo de intercorrência, a gente trabalha com essa parte, tá? E além dos exercícios de movimentação que o paciente faz em casa, o dever de casa. Ele vai ter que, mesmo sem contração, mesmo que ele não sinta a contração, ele vai fazer o exercício
levantando e abaixando a região do frontal, levantando e abaixando a região do frontal, tá? E essa musculatura volta ao movimento dela com menos de aí 2 meses no paciente. Ah, doutora, e para pitose, é a mesma coisa? A mesma coisa e mais as abordagens de injetáveis, né? Que aí a gente já, quando a gente fala de injetáveis, eu tô falando de corticoide, as coisinhas aí que depois vocês vão conseguir ler em artigos científicos, que aí já é uma abordagem junto com o oftalmologista, porque é ele que faz essas aplicações e a gente entra com a abordagem mais ali, que eu já falei anteriormente, da fotobiomodulação e das correntes, tá? Excitomotoras. As linhas a gente consegue visualizar na avaliação do paciente e lá no IAL vocês vão aprender a fazer isso na aula de toxina botulínica. A gente consegue observar esse afundamento, que é a união ali da força subindo e descendo, tá? É, Então, vou passar aqui. Então, aqui também um artigo científico, também é legal porque tem uma imagem 3D, tá? Nós conseguimos avaliar essa tração. Ó, aqui essas linhas, elas estão descendo, tá? E ó, aqui, ó, você vê que algumas linhas laterais do frontal, ela está direcionando para o lado, tá? Principalmente de arqueamento de sobrancelha. Ah, isso é um padrão, doutora? Não é um padrão, já falei anteriormente. Tem que avaliar o paciente. Como que é a anatomia ali do paciente? Até mesmo porque a gente tem tem mais de um tipo de frontal que a gente vai falar aqui nessa aula. Então, ó, linha subindo, linha descendo. E aqui é a união dessas linhas, tá? Dessa força, no caso. Força de descida, força de subida, tá? Depois leiam, por favor, esse artigo, é muito legal, muito interessante. Procurem sempre ler artigos científicos que eles mostram ali em evidências, em imagens histopatológicas, imagens de cadáver. Então, é bem interessante para quem está começando agora, tá? Então, aqui na figura 1, a gente tem a análise do músculo frontal, os vetores em deslocamento para a pele durante a expressão de surpresa, ou seja, o paciente fez a surpresa. Essa foto é lateral e essa foto é de frente, tá? E a gente consegue ver aqui o movimento dos músculos. É uma imagem 3D. A figura 2 é a mesma coisa e a gente consegue identificar também a assimetria de elevação da sobrancelha do paciente. Ó, tá? Tem assimetria. Essa, quando o paciente levanta, ela tá mais retinha, né? Essa daqui, ó, a cauda, levanta mais. Então, a mímica é importante na nossa avaliação. Antes de injetar qualquer coisa no paciente, ele tem que fazer a mímica para a gente ver a força, a vetorização desse músculo, tá? E aí, aqui vem a linha que eu estou falando. Oxe, deixa eu tirar aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Nenhuma pergunta. Então, ó, é essa linha aqui, tá? Normalmente, quando a força é muito grande, principalmente para baixo, essa linha a gente tem um afundamento aqui nessa região, uma ruga estática, tá? Qual é a diferença de ruga estática e ruga dinâmica? A ruga dinâmica é aquela que a gente pede para o paciente fazer a contração do músculo, exemplo, levantar o frontal, levantar a testa. E aí a gente vê a testa do paciente enrugadinha, tá? Então, quando ele relaxa, ele volta com essa testa para baixo, sem movimento, essa expressão, essa mímica, essa ruga dinâmica
ela some, tá? Já a estática, quando, mesmo sem a contração, sem o paciente estar contraindo, ela aparece. Olha aqui, ó. Isso é uma ruga estática, tá? Lembra sempre de estátua? Ela não tá parada? É uma estátua. Então, é estática, tá? Ela vai estar lá mesmo sem o paciente estar movimentando a região. É claro que ela é consequência de força do músculo e união, tá? Então, aqui, tratamento com toxina botulínica, quando tem uma ruga estática, a toxina botulínica não vai tratar. Ela vai amenizar ali a visibilidade, mas ela não vai tirar aquele afundamento. Tem que entrar com outras associações. Tecnologia, laser, microagulhamento e por aí vai. Home care, peeling, tá? Então a gente tem aqui, e ficou da figura anterior. Então a gente tem aqui a linha C-line, que é uma linha de integração, tá? Lá na aula, vou deixar para quando vocês tiverem aula, eu vou comentar aqui um pouquinho. Essa linha, ela é 3/5 maior na região inferior dela e 2/5 da região superior, tá? Falando assim, é 60 e 40%, tá? Quando a gente faz a abordagem de toxina botulínica, tudo que eu faço abaixo dessa linha vai pesar. Tudo que eu faço acima dessa linha não vai pesar, tá? Lembra lá, ó. Deixa eu mudar aqui. Lembra aqui o movimento? Se aqui tá baixando, se eu aplico toxina botulínica aqui, eu vou levantar, né? Vou trazer um relaxamento, vou levantar ali a região do frontal do paciente. Se eu aplico toxina abaixo dessa linha, eu vou pesar, eu vou trazer para baixo, eu vou criar peso na região, tá? Então, essa abordagem é muito importante em relação à toxina botulínica. Então, a concentração maior de pontos no meu paciente, de unidades e doses, vai ser acima da linha C, line, C-line, tá? Então, a concentração maior tem que ser aqui, e aqui não tem como, tem alguns pacientes que a gente tem que abordar, tá? Principalmente no tipo de frontal que a gente vai falar mais à frente. Então, tem paciente que eu não tenho como fugir de doses de aplicação aqui, mas eu não posso, colocar muitos pontos em unidades, da linha para baixo. Senão eu peso e gero, cai o pálpebra do meu paciente, cai não, ele sente um peso aqui nessa região, tá? E a dor de cabeça, como a gente falou anteriormente. O que que eu gosto muito de fazer nos meus pacientes? Eu faço doses pequenininhas nessa região, no máximo ali 3 pontos, um, dois, três, para dar um arqueamento e uma leveza, e entro com um microtox, tá? Nessa região aqui, para trabalhar de forma mais superficial, trazer um alisamento ali nessa região e não pesar muito a dose da minha toxina botulínica. Então, a abordagem aqui embaixo, quando o paciente tem um tipo de frontal que a gente vai falar mais à frente, eu associo a aplicação profunda mais o microtóxico. Ficou alguma dúvida sobre a linha C? Então, vou passar. Agora nós vamos abordar os tipos de frontal que vocês também vão, aprender lá na aula de toxina botulínica. Aqui embaixo está o artigo científicos, o artigo científico. Eu fiz esse esquema aqui de imagem, não é o que tem no artigo, tá? Mas só para vocês entenderem a porcentagem, a profundidade e o tipo. Depois eu vou mostrar aqui no cadáver para vocês, visualizarem como que fica. Esse artigo ele é brasileiro, de Glaston, e colaboradores. Eles dissecaram 56 cadáveres não fixados, tá?
totalizando ali 112 ventres frontais. Então, 112 ventres frontais foram analisados, tá? Nessa análise, teve a largura, a espessura, a distância entre vetores frontais em três alturas, tá? Que a gente eu coloquei aqui, ó, em três alturas, tá? Em centímetros. Então, nós tivemos abordagem de 1,5 centímetros de profundidade, 3 centímetros, 4,5 centímetros, tá? Acima da glabela sempre, que foi a análise desse artigo. A classificação foi baseada principalmente na disposição das fibras mediais dos vetores frontais. Quando a gente vai fazer uma aplicação em músculo, seja qual for o músculo do corpo, a gente tem que saber é, aonde está direcionando essa fibra desse músculo. E quando a gente vai abordar algum artigo científico, essa análise também tem que entrar em questão as fibras musculares. Não dá para abordar o músculo, principalmente quando a gente fala de injetável nele, sem abordar as fibras, tá? O grande recado aqui desse estudo é que o frontal não é uma placa muscular contínua, igual em todos os pacientes, como a gente falou, anteriormente. Ele tem suas variações, variações anatômicas, assim como toda a parte do nosso corpo tem as variações. Então, o nosso protocolo, ele não é engessado, tá? Ele não pode ser um protocolo preguiçoso. Ele tem que ter um olhar clínico e respeitar ali a anatomia do paciente. A gente então tem o tipo um, o frontal tipo um desse estudo, que eles não se unem, né? Os ventres frontais eles são totalmente separados, já a 1,5 centímetros acima da glabela do paciente. Esse tipo ele foi o tipo mais frequente aí no estudo, né? Com 39,5% dos cadáveres ali analisados pelo estudo, pela amostra. Clinicamente, isso sugere que a gente tem ali uma decência medial baixa, né? Ou seja, menos fibras na região central e inferior do fronte. Ou seja, essa separação aqui não tem fibra. Vocês vão observar lá na imagem em cadáver que, que eu coloquei, opa, saiu aqui da minha página, que eu vou mostrar mais à frente, é uma linha branca, tá? E aí vocês vão conseguir entender por que essa região aqui está separada. Aqui é músculo, aqui não, tá? Nesse perfil, a gente insiste em uma leitura central padronizada para não fazer sentido, para não ali colocar doses que você não tem necessidade, tá? Ou seja, exemplo aqui, se eu vou avaliar o meu paciente, ele está levantando a região do frontal, fazendo cara de espanto. Se eu identifico que não tem movimento muscular aqui, eu não vou aplicar toxina botulínica aqui. Você conseguindo identificar qual o tipo do frontal do seu paciente, também economiza produto. E a sua abordagem clínica vai ser de acordo com a anatomia dele. A sua aplicação de toxina botulínica, os seus pontos, o seu alvo vai ser de acordo com o frontal do paciente, com o movimento do músculo, onde você identifica que tem levantamento, tem movimento. Se aqui na região central não tem, eu não tenho que aplicar toxina botulínica aqui, tá? Então, a contração desse músculo, ela vai ser mais lateral. Quando o paciente levantar a testa, aqui vai ter movimento de contração. E na região central, a gente não tem contração, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Eu tô falando não. Já no tipo 2, nós temos ali
Os ventres, eles são mais unidos a 1,5 centímetro acima da glabela. Ele representou ali no estudo, na amostra, 30,5% dos pacientes avaliados dos cadáveres, né, avaliados. E aqui existe uma união ali medial baixa, tá? Na prática, isso pode justificar uma resposta de mais evidências ali de movimento na região central inferior. Mas também a gente tem que tomar cuidado, porque essa área se relaciona com a glabela, com o prócero e com o corrugador. Ou seja, os pontos eles são mais baixos. E se a gente não ali no alvo certeiro, a gente pode causar uma intercorrência no paciente. Então, o tipo 2 ele tem essa observação principal, tá? Já o tipo 3 que é esse daqui, ó, os ventres, eles são unidos a 3 centímetros acima da região da glabela. Ele vai corresponder ali, o tipo 3 a 21,6% dos casos ali da amostra do artigo, tá? Aqui a união é medial e se estende mais para a região média da região do fronte. Esse paciente, ele pode apresentar atividade na região central mais expressiva, né? Ele tem mais expressão ali na região central e a altura ali dessa expressão é intermediária. Mas, de novo, eu vou falar aqui uma observação. Eu não quero que vocês entendam isso como um mapa de aplicação, tá? Padrão de aplicação. Quando a gente fala de anatomia, não existe um padrão, mas sim a avaliação individual. Então, você vai avaliar o seu paciente, vai identificar o tipo e vai lá planejar a sua abordagem individualizada para o seu paciente, tá? Já o tipo 4 ele foi o menos ali visualizado no estudo. Os ventres são unidos a 4,5 centímetros acima da glabela. Ele foi o tipo menos ali frequente, como eu falei, de 8,5%. Nesse padrão, a gente tem uma continuidade medial e é mais alta e mais extensa, tá? Clinicamente falando, a gente pode ter uma participação central mais ampla dos ventres frontais no paciente. Então, eu vou passar aqui porque eu coloquei um exemplo aqui. Deixa eu voltar aqui para minha página. Então, ainda é o estudo, tá? Eu tenho aqui a figura do tipo 1. Então, ó, aqui, ó, lateral. A gente tem aqui, ó, gente, aqui é o olho do paciente, sobrancelha tá aqui em cima, aqui é a testa. Conseguindo observar? Foi feito um corte e rebatido esse tecido para cá, que está o cabelinho do paciente, ó, para vocês conseguirem visualizar o tipo do frontal, tá? Conseguirem ver as fibras. Quando a gente fala de fibra muscular, são essas linhazinhas brancas que tem na fibra do músculo, no músculo, tá? Lá na aula de toxina botulínica também tem visualização, se eu não me engano, dos tipos de frontal. Então, olha aqui, ó, uma linha branca, né, na região central. Então, aqui não tem musculatura, não tem movimento. Então, para que que eu vou aplicar toxina botulínica nessa região? E aqui é a imagem no paciente. Aqui é o cadáver, aqui é a apresentação esquemática para vocês conseguirem visualizar como que seria, tá? O tipo 1. Então, vou passar. Tipo 2. O tipo 2, ó, é mais acima, ó, tá? Então, nessa região aqui, eu não vou ter movimento.
eu não tenho musculatura aqui movimentando, então eu não vou aplicar toxina botulínica aqui. O meu alvo vai ser nessa região aqui. E como que eu consigo identificar, doutora? Pedindo para o paciente movimentar. Quando ele movimentar, aqui vai ficar retinho. E aqui vai ficar o bujãozinho, o enrugamento do músculo, tá? Do movimento. Aqui vai ficar lisinho, ok? O tipo 3, que ele lá na linha do cabelo, depois da linha do cabelo, ele já não tem mais movimento, ó. Cabelinho do paciente aqui, ó. Branquinho, aqui é músculo. E aqui também, no finalzinho, também não tem. Esse daqui é o meu frontal. O meu é tipo 3, tá? Depois vocês se olhem no espelho e se avaliem. Que é importante também, é legal você se olhar no espelho e falar: nossa, qual é o tipo do meu frontal? Vamos ver. Porque a sua aplicação de toxina botulínica vai ser de acordo também com o seu tipo. Esse daqui a gente vê muito em pacientes do sexo masculino, mas viu que a nossa abordagem lá, ele foi menos, ó, visualizado? A gente vê muito paciente do sexo masculino com esse tipo de frontal. Também não é um padrão, né? Cada paciente tem força muscular anatômica. Cada paciente tem uma força diferente. Tem paciente que não tem movimento quase nenhum, e isso que vai definir a sua dose da toxina botulínica, a força do músculo, tá? Lá na aula de toxina botulínica, vocês vão conseguir visualizar muito bem essa questão de força muscular. A avaliação de movimento é o seu alvo, a avaliação de força é a sua dose. Alvo e dose não podem, tem que andar em conjunto e não pode errar, tá? Então, cada paciente vai ter sua força, por isso que a avaliação é individualizada e cada paciente vai ter o seu tipo de frontal. Por isso que a gente, antes de aplicar, a gente tem que fazer lá todas as fotos, a filmagem, para ver a simetria do paciente e a movimentação desse músculo, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho do orbicular do olho. Ele tem três porções e funções diferentes. A dose diluída. Eu não entendi a pergunta. A dose diminuiu a durabilidade da toxina? Não entendi. Você fala diluição. A diluição diminui a durabilidade da toxina? Seria isso? Não entendi a pergunta. Depois coloca aí que aí eu vou falando aqui. O orbicular dos olhos, ele tem três porções. Professora, eu acho que ela quis perguntar se, por exemplo, no músculo só não injetar a dose máxima naquele músculo. É, Doses menores do que é necessária influencia a e durabilidade da isso. toxina. Não diminui, não. Você só tem que acertar o alvo. Lembra que eu falei lá da quantidade de. Você está vacilando. Ele contou, Miguel, que a tia brigou com você ontem? Contou que horas que você contou? Deixa eu tirar aqui, estava tirando o áudio, que me desconcentrou. A dose não diminui a durabilidade da sua toxina botulínica, tá? Aplicou ali, ela vai fazer o efeito. O que vai diminuir são outras questões. O estilo de vida do paciente, medicamento que esse paciente está fazendo uso.
Imunidade do paciente também, tá? Doses menores do que necessário influencia a durabilidade da toxina botulínica. Eu acho que é exatamente isso, prof. A durabilidade não, mas a força daquele músculo Vai pode ser continuar. que ela não seja relaxada totalmente, pode ser que ela permaneça, né? Você É, não pode errar, o seu alvo tem que ser concentrado ali no movimento do paciente. Você tem que colocar os seus pontos, os seus alvos, o seu alvo de aplicação em toda a musculatura que está se movimentando. Se você, mesmo que você faça ali uma unidade em cada ponto, o paciente ele tem uma força ali naquela musculatura, quando ele voltar para o retorno, vai continuar o movimento. A durabilidade vai ser a mesma, mas ele vai voltar para o retorno com movimento. Aí você tem que fazer mais dose, tá? O mínimo de dose que a gente coloca ali no frontal são 2 unidades. E o máximo no sexo masculino, dependendo da força do músculo, são 3 unidades, tá? No sexo feminino, a gente sempre usa ali 2 unidades. Vou falar, eu nunca precisei subir para 3 unidades, um músculo masculino. O que que eu faço? Para segurança do procedimento, faz 2 unidades distribuídas em todo o frontal onde tem movimento. Tem que ser aonde tem movimento. E quando ele voltar com 15 dias, você avalia se você coloca mais um pouquinho de unidade, ou mais uma unidade em cada região que você ainda visualiza movimento, ou mais 2 unidades nas regiões que você ainda visualiza movimento. Esses alvos e forças é apenas para rugas dinâmicas. O alvo é para toda a região de movimento. Tá? E sim, a toxina botulínica, ela só vai tratar rugas dinâmicas, ela não vai tratar rugas estáticas. Rugas estáticas a gente tem que associar outros tratamentos, microagulhamento, laser. Então, isso tem que ser muito bem alinhado com o paciente, porque às vezes ele já está todo marcado, com a testa toda marcada, cheia de linhas, e ele acha que a gente, com a toxina botulínica, linhas estáticas, né? Ele acha que com a toxina botulínica a gente vai resolver o problema dele. Não é. A gente precisa sim da toxina botulínica porque elas estão lá por conta da força desse músculo, da contração desse músculo. Com o tempo, de tanto contrair, de tão forte que é aquela musculatura, vai vincar a pele dele, vai marcar a pele do paciente. E aí ela se torna uma ruga estática. Então, o alvo e a força é, estão associadas com as rugas dinâmicas, tá? Não as estáticas. As estáticas já tá lá, não tem como, vai ter que associar o tratamento. Então, o orbiculador, ele tem três porções com funções diferentes. Ele tem a palpebral, que pisca e faz o fechamento suave. Ele tem o orbital, que faz o fechamento forçado da região ocular. Tem o lacrimal, que auxilia na drenagem, das lágrimas. E tem os ramos temporal e zigomático do facial, que participam ali da motricidade dessa região. Quando a gente faz a marcação aqui lá da toxina botulínica, canto de olho e descendo lateral, a gente quer isolar uma zona de segurança para não descer o seu ponto de aplicação para cá, de forma profunda. Por quê? Você acaba pegando, aplicando ou migrando a sua toxina para os músculos que você não quer relaxar, que é o zigomático maior e menor. E aí você trava o sorriso do seu paciente, ele fica com bochechão, igual Ivete Sangalo quando sorri, tá? Sorriso sonso, que sobe a bochechinha aqui e parece que o paciente está fazendo aquele sorriso forçado. Então, essa linha de segurança
tem que ser feita para você isolar essa área e você concentrar os seus pontos aonde tem que ser aplicado, que é no orbicular do olho, tá? É muito importante também, vocês visualizaram aqui que o orbicular ele auxilia na drenagem da região, né? Principalmente das lágrimas. Ele ajuda a ter toda a drenagem dessa área aqui de pálpebra inferior, superior, tá? Então, quando a gente aplica a toxina botulínica aqui no modo avançado, sem ser microtóxico, o microtóxico ele é mais superficial, a gente tem que avaliar muito bem se o paciente já tem uma bolsa, se ele relata ter bolsa nessa região, se tem dificuldade de drenagem, se ele tem flacidez nessa região, tá? Porque vai ser mais evidenciado. Se tem flacidez, vai piorar a flacidez aqui com o relaxamento desse músculo. Se ele tem uma retenção já de líquido nessa região, vai piorar com a aplicação de toxina botulínica aqui, tá? Eu não estou falando de microtóxico, eu estou falando de ponto avançado profundo, tá? Então, essa região aqui, ela está muito associada aos pezinhos de galinha que dá aqui lateral no paciente. O artigo científico está aqui embaixo. Então, aqui nós temos o conjunto. Essa aula vai subir ainda essa semana para a plataforma, pois eu entrei depois da aula, não consegui ver o início. Acredito que sim. Então, aqui nós temos os músculos do terço superior, tá? Então, nós temos o nariz, desculpa, terço médio. Nós temos o nariz, o músculo nasal, que é esse músculo aqui, eu coloquei ele de frente e também lateral, para vocês visualizarem até onde vai o final dele, que é importante, principalmente quando a gente fala de harmonização nasal com toxina botulínica. A gente aborda outras musculaturas também que ficam nessa região aqui, mas a gente não vai falar, só vai falar em pontos avançados. Então, a gente tem o músculo nasal, que ele vai comprimir ou dilatar as narinas do paciente. Então, ele comprime e dilata essa região aqui nasal, tá? O que que a gente observa nele? As ruguinhas dessa região aqui nasal. Quando tem muita dinâmica nessa área, também formam ruguinhas nessa área aqui. E a gente faz abordagem com a toxina botulínica. Também é abordado em técnicas avançadas, a harmonização nasal com a toxina botulínica. Trabalhando o dorso, essa região aqui do músculo nasal, a gente solta um pouquinho essa musculatura e deixa o nariz do paciente mais fininho, tá? Então, também tem essa abordagem junto com outros músculos que a gente tem nessa área da região nasal, só que é uma técnica avançada. Nós temos o levantador do lábio superior, que ele eleva o lábio superior do paciente, esse daqui, tá? Então, ele vai ser, a gente vai abordar ele com toxina botulínica quando o paciente ele tem sorriso alto, muito aberto. Às vezes a gente faz aplicação de toxina botulínica nessa região, tá? Principalmente quando tem exposição, dos dentes, que não deixa de ser um sorriso gengival. Agora eu vou trazer uma abordagem aqui, um olhar clínico que eu faço nos meus pacientes. E vocês também têm que ter quando vão tratar sorriso gengival. Primeiro, eu vou falar do outro músculo aqui, o levantador do lábio superior. Quantas unidades nessa região do sorriso gengival? Vou falar. É, E também vou falar por quê. O levantador do lábio superior e da asa nasal, ele vai elevar o lábio superior do paciente, dos dois lados. Nós temos, ó, eles são pares, tá? Tem do lado direito e do lado esquerdo. E ele vai dilatar a nossa asa nasal.
tá? Ele vai participar da dilatação porque ele passa bem encostadinho aqui, ó, da asa nasal. Então, nós vamos trabalhar ele na área de assimetria. Às vezes, o sorriso do paciente sobe mais desse lado e esse não. Então, qual que eu vou abordar? O que está subindo mais, né? Com toxina botulínica, e o outro eu vou deixar quieto. E a simetria também nasolabial, do lábio do paciente. Às vezes a gente tem que trabalhar lá em cima na musculatura e não só reverter esse lábio aqui, não. Por isso que você tem que avaliar. Quando a gente vai tratar preenchimento labial no paciente, você manda, faz o videozinho também. Ele sorrindo e ele ficando sério. Ele sorrindo, ele ficando sério. Ele jogando beijinho e relaxando. Para a gente avaliar se tem assimetria muscular. Então, esses dois músculos aqui, levantador do lábio superior e levantador do lábio superior e asa nasal, às vezes os dois têm que ser abordados no sorriso gengival. Como que eu vou saber disso, doutora? Quando o sorriso gengival ele é mais medial, ele é mais desculpa, proximal, a gente tem que abordar somente o levantador do lábio superior e da asa nasal, tá? Quando aparece muita gengiva do paciente. Quando ele aparece até aqui, a região gengival do paciente, eu tenho que abordar também o meu outro colega levantador do lábio superior, tá? Agora, unidades. Sempre na primeira avaliação, dependendo desse movimento, dessa força, dessa puxada ali e dessa exposição gengival, ou você vai botar uma unidade ou duas, o máximo duas unidades ali em cada músculo, tá? Por quê? Porque essa região, ela pesa e para o paciente se acostumar mesmo que ele fique lindo e belo, não aparecendo mais a gengiva dele, não tendo mais a exposição, essa região vai ter um peso na área e ele vai, se sentir incomodado do músculo da região da boca superior não estar mais levantando, porque a gente relaxou. Então, a abordagem nesses dois músculos, a abordagem de sorriso gengival, a gente orienta o paciente, que é um alinhamento, que a gente vai fazer uma dose agora, e que esse sim tem retorno, tá? No retorno, vai ser avaliado se precisa de mais doses ou não. Tudo ajustado com o paciente. Esse sim a gente fala retorno. Ele a gente não pode pesar a mão, no máximo você vai fazer duas unidades em cada músculo, aqui nesse músculo, depois nesse daqui. Ah, doutora, mas eu tenho medo de pesar muito e o paciente depois relatar que não está conseguindo abrir tanto o sorriso, ele não vai conseguir levantar essa região aqui, tá, gente? Essa região aqui. As demais vai estar funcionando normalmente. Lateral, ele vai estar lateralizando o sorriso bonitinho. Aqui que ele vai sentir o peso e vai sentir como que eu um desconforto ali no sorriso, até ele acostumar. Depois ele acostuma. Então, de uma a duas unidades, e no retorno você vai avaliar se vai colocar mais uma unidade apenas. Se você fez duas unidades, o máximo que você pode colocar é mais uma unidade. Se você fez uma unidade na sua sessão inicial, na primeira ali, você pode botar lá no retorno dele, se estiver levantando muito ainda, mostrando ainda muita gengiva, duas unidades, tá? Aí a gente faz o inverso. A gente tem o zigomático menor, que ele vai elevar o lábio superior do paciente. Esse daqui, ó, eu coloquei ele lateral intencionalmente, para vocês visualizarem como ele passa aqui, ó, raspando e por baixo do orbicular do olho do paciente. Orbicular do olho, ó, zigomático menor. Então, gente, cuidado com a aplicação de toxina botulínica nessa região, para não pegar ele e não paralisar o sorriso do seu paciente, tá?
Então, ele está ligado lá ao nasolabial, a região nasolabial aqui do bigode chinês, e o sorriso superior. Quando que eu vou abordar ele, doutora? Quando meu paciente ele tem uma assimetria. Esse músculo movimenta muito, está subindo, e esse não, tá? Aí eu vou aplicar lá aonde o movimento está acontecendo mais. Aí é mais paralisia também, síndrome de Bell, paralisia de Bell, que a gente aborda essa musculatura. Na estética, a gente quase não mexe com ela, tá? Na parte terapêutica, a gente aborda mais. E aqui a gente tem os músculos perioral. Nós temos o músculo orbicular da boca, que ele fecha a boca, faz a projeção, comprime os lábios da região labial, ó, músculo orbicular da boca, ele contorna todo o lábio do paciente, ele faz o contorno labial, ele está envolvido com a fala, com o beijo e com a dinâmica dessa região dos lábios. Quando que eu vou abordar ele, doutora? Com a toxina botulínica, só de forma superficial, não profunda, tá? Quando o paciente tem uma simetriazinha também, a gente aborda ele de forma profunda. Mas aí já não é estético, mas não pode pesar a mão, tá? No máximo, quantas unidades aqui? Uma unidade apenas, tá? E essa unidade é distribuída em um, dois pontinhos se for profundo. Se for superficial, é um, dois e três aqui no arco do cupido no final dele. E D, para a gente fazer a eversão do lábio do paciente no superior, não estou falando no inferior. Inferior é a zona de risco. Mesmo que seja superficial, tem que ter a mãozinha já calibrada para mexer aqui no inferior, que vocês vão entender por quê mais à frente. Depois nós temos o músculo que comprime a bochecha, que é essa região aqui, ó, tá? A gente não aborda ele com toxina botulínica, mas eu já vi alguns erros de aplicação de toxina botulínica que era para ser no zigomático maior e acabou aprofundando e pegando ele. E aí, olha o que que causa para o paciente. Ele está responsável pela sucção, pela mastigação e pela simetria jugal, tá, do paciente. Quando a gente faz alguma aplicação acidental nele, o paciente ele fica babando, ele não consegue mastigar do lado afetado. É horrível, o paciente baba, não tem movimento. E aí tem que entrar com todas aquelas ações que a gente falou anteriormente, que são as que vão ajudar em relação à musculatura do paciente. Tem o zigomático maior, a gente já falou do zigomático menor, agora nós vamos falar do zigomático maior. Ele faz a elevação lateral da comissura, ele está relacionado ao sorriso e o vetor de tração da região de malar, tá? Então, eu coloquei uma imagem de frente, ó, ele sai daqui do cantinho da comissura e sobe lá, tá? Ele está mais distante do orbicular do olho, tá? Diferente lá do nosso menor, que ó, tá, ó, bem baixo aqui, ó, tá? Do orbicular do olho. Então, a abordagem é a mesma que eu falei. A gente só aborda ele em relação à simetria. E aí a gente faz a aplicação nessa musculatura, tá? Tem o risório. O risório, esse daqui, ó, ele é lateralmente a comissura. Ele vai retrair essa região aqui de comissura, tá? Ele está relacionado ao sorriso de forma horizontal e a gente só faz aplicação nele também em assimetrias laterais. Quando o paciente ele sorri, ele tem uma paralisia ali e ele sorri e puxa só de um lado da comissura e o outro não. Deixa eu ver se eu dou zoom aqui mais. Acho que não dá.
Não dá para dar zoom. Terço inferior. Agora nós vamos falar sobre o terço inferior. E eu quero falar uma coisa muito importante sobre o terço inferior, é que alguns músculos principais aqui, que eu deixei para falar agora, eles ganham força com o envelhecimento. Sendo que o platisma, eu só vou trazer a abordagem ali de aplicação de toxina botulínica num paciente 30, 35, 40 de idade, tá? Um paciente mais jovem, eu só vou trazer, aplicar toxina botulínica, 25 anos, menor que 30, se tiver necessidade. Se não tiver necessidade, eu não vou aplicar platisma, tá? Platisma que eu falo é todo platisma, aplicação Nefertiti, tá? Eu posso aplicar para quê? Para não tirar aqui o movimento, não trazer nenhum dano para essa musculatura do paciente em relação à mastigação, deglutição, nessa região aqui, ó, inserção aqui do platisma, que está lá grudadinho com a mandíbula dele, que inclusive vocês fazem essa aplicação lá no IAL. A gente pode abordar, quando eu não vou abordar o platisma todo, o meu olhar clínico é borda superior da mandíbula e borda inferior da mandíbula, porque eu já deixo essa região mostrando o contorno e também não puxo o jaw do paciente. Por quê? Platisma, esse músculo aqui, é o depressor do ângulo da boca, que a gente fala que é o down. Eles são músculos que ganham força com o envelhecimento. Depois dos 25 anos, ele já começa a ganhar força. Depois dos 30, mais ainda. 40, 50 anos, piorou, tá? Aí o que que eu quero falar para vocês? Que o olhar clínico para essa região é no paciente 40 a mais. Se o paciente tiver 30 anos e precisar, 25 anos e precisar, você aborda. Se não precisar, não tem necessidade de aplicar. Deixa lá ele começar a movimentar e ganhar força e você é, vai relaxando esse músculo. Ah, doutora, mas vai formar ruga. Aqui, gente, a gente tem que olhar para a questão mastigatória do paciente, cervical também. Se eu não tenho necessidade, eu não aplico. Se é um paciente 40 a mais, ele tem essa necessidade, porque esse músculo vai ganhando força. Então, vai puxar para baixo tudo que já está derretendo. E, principalmente, tirar a marcação de mandíbula dele e evidenciar o jaw do paciente, tá? O bulldog ali na região. Então, essa questão clínica vocês têm que ter. Os fisioterapeutas normalmente têm, porque sabem ali a função e a importância do platisma, né, com a região de pescoço, cervical. Então, 40 a mais tem necessidade. 30 avalia, 25 só com necessidade, tá? Não aborda, aborda aqui, ó, mandíbula superior e inferior. Então, nós temos o depressor do ângulo da boca, que ganha força também com o envelhecimento. O depressor do ângulo da boca, se o paciente tiver 25 anos, ele estiver forte, você pode aplicar, tá? Essa questão que eu falei é somente do platisma, dos outros músculos aplique, porque vai marcar marionete. Então, ele faz a depressão da comissura do paciente. Ele faz aquela ruga de boca de triste. Ele faz a queda da comissura. O paciente fica com boca de triste, fica com afundamento ali abaixo da comissura e a gente tem que abordar ele com toxina botulínica, tá? Tem uma técnica de aplicação de segurança também, porque vocês vão visualizar aqui por qual motivo, porque logo abaixo dele nós temos o depressor do lábio inferior. Ele vai fazer a depressão e a eversão do lábio inferior. A nossa abordagem é somente para exposição dentária inferior e assimetria. Então, a gente não aplica nada nele na questão estética e não pode pegar ele. A gente tem intercorrência direto de profissional que não faz a marcação de comissura que vocês vão aprender lá na aula de toxina
Vem mais para dentro porque acha que tem que descer aqui, ó, em linha de comissura para aplicar. E olha quem está embaixo, o depressor do lábio inferior, que é esse daqui, tá? Se pega nele, faz boca de derrame no paciente. Boca de derrame eu acho que todo mundo conhece, né? Aquela boca de canto caída. É, Então, se aplicar também profundamente, e mesmo que faça a marcaçãozinha aqui bonitinha, e aplicar profundamente também tem risco de pegar, tá? Então, esse daqui, ó, o depressor do lábio inferior, que está abaixo do depressor do ângulo da boca, que é chamado de Down. O mentual, ele eleva e enruga a pele do mento, do queixo do paciente, é esse músculo aqui. Ele faz o aspecto no queixo do paciente de casca de laranja, quando o paciente contrai essa região. Não são todos os pacientes que a gente precisa aplicar toxina botulínica aqui, mas se tiver, ele faz o movimento puxando a boca para cima e tem um enrugamento, é bom aplicar ali, tá? Uma unidade em cada ponto e no retorno do paciente, você avalia se ainda existe esse enrugamento aqui. É muito importante falar em músculo, a gente pensar lá no que a gente falou anteriormente, que ele tem ligação com a pele e com as camadas superiores. Por isso que ele faz a ruga estática no paciente, por isso que ele movimenta todo o tecido que está acima. Eles estão conectados. Então, não adianta preenchimento se você avaliar que ele tá casca de ovo, ele tem força, preenche ele e botar o preenchimento, mesmo que seja justa ósseo. Porque o movimento aqui, se ele tá enrugando, é porque o movimento é forte. Então, você tem que primeiro, antes de preencher o mento, relaxar essa musculatura, nem que seja com uma unidade em cada ponto, e depois preencher o mento do paciente, porque você tem risco desse produto migrar mesmo que ele esteja justaósseo, tá? Aí, relembra lá na aula de anatomia, onde que começa a inserção muscular, se é osso, e aí vocês vão entender o que que eu tô falando. Para quem não teve aula de anatomia, vai ser falado lá na aula de anatomia. Outra questão é preencher marionete. Se ela já está afundada, ela está marcando essa região aqui, se a boquinha do paciente está triste, não adianta preencher sem abordar a toxina botulínica. A causa não é a parte superficial do paciente, não é tecido adiposo, não é tecido, não é epiderme, não é derme, a causa é músculo. Então, o músculo tem que ser relaxado para depois abordar com preenchimento essa região. Aí vocês vão me perguntar, pode preencher no mesmo dia que fizer a toxina botulínica? Não, gente, espera 15 dias. A ação da toxina é 15 dias. Espera, relaxa essa musculatura. Na volta dele, você tira a fotinha lá de como ficou e aí ou faz mais unidades se for necessário. E aí sim, depois de 15 dias, você preenche esse paciente. No platisma, nós temos a parte que tensiona o pescoço e traciona inferiormente a região do pescoço. O achado clínico são bandas platismais e perda de definição cervical. Na terapêutica, às vezes, o paciente que ele tem muita dor na cervical, a gente tem que abordar toda a musculatura de pescoço e mais cervical, tá? E mais região de cervical e tem outros músculos aí que não interessa muito para estética eu ficar falando, mas o platisma também entra na abordagem terapêutica. Ele está muito ligado à deglutição também do paciente, fala do paciente, força, tá? Deglutição, porque ele está aqui ligadinho com uma coisa importante, né? Que é a traqueia. Então, por isso, olhar para o paciente, avaliar a força desse músculo, ver a necessidade lá do paciente mais novinho, se tem necessidade de abordar todo o platisma.
ou somente porção superior aqui dele, em cima da linha da mandíbula e abaixo da linha da mandíbula, que já dá um contorno legal na toxina botulínica. Sempre olhar para essa questão da função dele, então, não somente para a estética, mas a função dele para a parte de terapêutica também do paciente, tá? Aqui nós temos os músculos da mastigação, que tem o masseter e o temporal. A abordagem dele também é terapêutica, mas a gente também já tem aí na área da estética profissionais fazendo para afinar a face do paciente. Muito cuidado com esse afinamento, porque o masseter, ele é um músculo da mastigação, ele está ali ligado com a elevação da mandíbula e auxilia ali na protusão, tá? Então, clinicamente, a gente aborda ele na parte mais de contorno inferior. E aí a gente pega aqui a parte inferior dele na estética, que é essa que eu tô falando. Mas eu vejo o pessoal fazendo a abordagem terapêutica para afinar a face do paciente. Não é aqui que a gente faz. Se a abordagem é estética de contorno é mais abaixo, tá? Então não vão fazendo aí a modinha de internet para não prejudicar o paciente. Ela é utilizada muito na parte terapêutica para bruxismo, hipertrofia, o paciente que tem muita dor mandibular, tem questões lá que envolve abordagem na ATM, tá? Atemporal essa musculatura aqui de cima, eles estão ligados, eles são irmãozinhos, tá? Se tem um problema de bruxismo, hipertrofia, tem que abordar também região temporal, não adianta só abordar masseter. Paciente que tem muita dor de cabeça, tem que abordar temporal e masseter junto, tá? Às vezes, o paciente que tem cefaleia, é por força na região da têmpora. E a gente consegue tratar isso com a toxina botulínica. Então, ela está associada clinicamente com apertamento, com dor na região temporal e a leitura ali do terço superior lateral. Então, a abordagem é feita toda nessa região aqui ou é aplicada a toxina botulínica aonde a gente identifica força no músculo. Aonde ele está saltando mais, movimentando mais, a gente faz a abordagem de doses de toxina botulínica lá para o paciente terapêutico, tá? Então, a avaliação, ó, ela inclui palpação, inclui contração, repouso do paciente e contração. A gente vai ver a hipertrofia muscular, a sobrecarga na articulação e o padrão de mastigação precisam ser separados de flacidez e precisam ser avaliados de forma separadas no caso de flacidez e gordura, tá? Então, olhar para, se você for trabalhar com a parte de estética numa sete, você tem que, a sua aplicação não pode errar o alvo e você não pode comprometer ali a função dele, que tem a função mastigatória do sorriso do paciente. Lembrando que, como eu falei anteriormente, as doses terapêuticas elas são totalmente diferentes e assustadora, tá? Do que a dose lá da estética que a gente está acostumado. Ah, deixa eu falar aqui uma coisa importante. Lá no depressor do ângulo da boca, se ele é um músculo forte, ele já tem ali o vinco na região de marionete do paciente. Não adianta botar 2 unidades aqui, não, tá? O paciente vai voltar com a marionete. Aqui tem paciente que, dependendo da força, o mínimo que a gente coloca são 4 unidades. E quando ele vem para o retorno, às vezes ainda tem movimentação e a gente tem que colocar mais 2 unidades ali, tá? Então, qual é aqui a etapazinha que você vai fazer lá com o seu paciente? Vai filmar ele em repouso, paciente sentado, face relaxada, vai visualizar as assimetrias, se ele tem pitose, como que está o tono muscular dele, os tônus musculares, vai ver se ele tem sulcos, se ele tem sombra.
na região, se ele tem uma ruga ali estática ou dinâmica, antes de tudo. Depois você vai pedir para ele elevar as sobrancelhas, fazer o rosto de espanto, né, para avaliar terço superior. Depois ele vai contrair a glabela. Depois você vai fazer, vai pedir para ele sorrir de forma fechada e aberta, tudo isso avaliando e filmando. Depois você vai pedir para ele, o sorriso, quando ele é de forma fechada e aberta, é porque você já vai avaliar ali a região também do orbicular do olho dele, tá? Tanto aqui em cima, na elevação de sobrancelha, quanto no sorriso fechado e aberto. E aí a gente consegue identificar os pezinhos de galinhas, as rugas laterais do olho. Vamos avaliar o perioral, se for tratar outros terços e não somente terço superior. Vai pedir para o paciente fazer biquinho, soprar e comprimir os lábios. E aí, essa avaliação é de toda a musculatura do sorriso e da mastigação também. E inferior, ele vai contrair mento e o platismo. E nessa avaliação de contração de mento e platismo, a gente consegue avaliar o músculo mentual, o DAO, que é o depressor do ângulo da boca, o depressor do lábio inferior também, e as bandas platismais, tá? Lembrando que a aplicação de platisma não é profunda, ele é um músculo mais superficial, então a gente aplica onde salta. Isso vocês vão aprender lá no IAL também. Aqui é a referência que foram as referências que foram utilizadas para essa aula. E aqui são as referências que vocês viram abaixo, e é para complementar lá o músculo frontal, que é importante na nossa aplicação de toxina botulínica, porque a maioria dos pacientes, eles querem terço superior, né? Eles querem abordagem em terço superior e esquecem do terço inferior que ganham força, mas eles não têm essa informação. Então, você como profissional, sabendo que os músculos depressor do ângulo da boca e platisma ganha força com o envelhecimento e você visualiza que eles já estão contraindo muito, você já explica e orienta para esse paciente que às vezes ele vai querer fazer também a aplicação nessa região, tá? Alguma pergunta?